Olá, queridos, como é que vocês estão? Não sei se vocês repararam na minha cara, mas eu tô bem cansada. Eu tô correndo com todo um processo de mudança, nós vamos nos mudar de endereço e o dia tá chegando e são tantas coisas para encaixotar, para decidir o que vai e o que não vai, e isso acaba dando um cansaço extra na nossa vida. Quando se faz uma mudança, né, nós somos levados a desapegar de muitas coisas. E eu percebi que muitos móveis que eu tenho usado aqui nesse atual endereço não vão caber lá onde eu vou morar. E acho que dentro de todos esses itens que eu estava avaliando se eu ia levar ou não, teve um que mexeu muito comigo. A poltrona de amamentação que eu usei com os meus dois pequenos, eu tive que desapegar dela, ela já foi para um novo destino. Mas aquilo mexeu comigo, né? Porque foram tantos momentos que eu passei ali, né, ao longo desses 5 anos, tanto com meu primeiro filho quanto com a segunda filha agora, né? Tanto momentos felizes quanto tristes. Mas eu refleti e aquele móvel não vai se encaixar mais no meu futuro. Aquele móvel pertenceu a um momento da minha vida, mas daqui para frente não vai ser mais útil. Então eu tive que desapegar. Mas eu tenho um outro caso de mudança. Quando eu mudei para esse endereço que eu ainda estou, eu tive que trazer um sofá junto que eu tinha na outra casa. E se você olha aqui na minha sala, é nítido que ele não foi feito para essa sala. Ele ficou fora do lugar, ficou atravessado no caminho para a cozinha. Então, assim, se você olha, você sabe que não pertence aquilo. Mas como a gente não tinha condições de comprar outra, ficou. Era o que tinha para hoje. E assim vai, né? As mudanças pedem avaliações, pedem que a gente, né, veja o que precisa, o que não, e assim vai. E é nesse processo que eu me encontro. Se você já mudou, com certeza você conhece essa saga que eu tô passando agora. Falando em mudança, né? Eu queria te perguntar também, além de mudança para outro endereço, por um acaso, assim como eu, você já teve que mudar algo na sua vida? Se eu for parar para pensar, também não é um processo fácil, né? A gente avalia nosso jeito de ser, algumas características, alguns hábitos, e algumas coisas precisam ser mudadas de tempos em tempos. A gente até sabe como deveria ser a nossa casa, mas a gente continua carregando um sofá que não encaixa, né? Ou até mesmo uma poltrona que não cabe mais naquele momento que nós estamos vivendo. E talvez decidir desapegar de atitudes, pensamentos, reações, hábitos exige um esforço talvez muitas vezes maior do que fazer uma mudança de endereço. Esse processo de mudança interno também pede uma análise para entender o que tem ocupado um lugar excedente ou inadequado no nosso dia, né, no nosso jeito de ser. E quando a gente identifica o que precisa ser mudado, isso pede uma transformação. Mas se a gente acaba decidindo em deixar para lá, ou não mudar, ou continuar carregando aquele hábito, isso pode acarretar em problemas no nosso dia a dia, né? Tanto nos relacionamentos ou no trabalho. E isso acaba desgastando a gente, né? A gente carrega atitudes ou pensamentos que nos corroem por dentro. Se a gente for voltar para a mudança de endereço, né? Quando a gente muda de endereço, até existem profissionais que daria para pagar, se tivesse como, que poderiam nos orientar como fazer melhor essa mudança, o que nós estamos usando aqui que se encaixaria melhor lá, de repente um decorador ou algo assim, né? Esses especialistas, eles são estudados para guiar uma mudança. Mas se a gente pensar na nossa vida, acho que também tem alguém que pode nos ajudar, nos guiar nesse processo de mudança interna. Esse alguém conhece a nossa existência, né? Ele nos conhece
a fundo, Ele sabe o que aconteceu conosco, Ele sabe como nós agimos em determinada situação e Ele também sabe como seria o melhor para a gente fazer, né? O que seria melhor no nosso dia a dia. E Deus está aqui, Ele só está esperando que a gente contrate, modo de dizer, né? Que a gente chame Ele para nos ajudar nesse processo. E se hoje é o dia que você decidiu, não, eu quero mudar, então chame Ele para te guiar nesse processo. Porque hoje pode sim ser o dia que você vai mudar, vai iniciar esse processo de transformação. Porque muitas vezes a gente decide fazer essa mudança interna, mas a gente quer fazer por conta própria. Eu sei muito bem disso porque eu já tentei. E é um esforço tão grande que a gente acaba sempre deixando algo para lá. Ai, tá bom, depois eu tento de novo, ou em outra época da minha vida eu tento. Mas se a gente convida a Deus para nos ajudar nisso, o esforço é bem menor. Em Hebreus 3, no versículo 4, nós lemos o seguinte: pois toda casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. A gente pode até construir a nossa casinha, né? Tentar avaliar o que precisa ser mudado, mas é Deus quem vai direcionar a mudança. Assim como uma mudança para outra casa leva um tempo, né? Porque olha quanto tempo eu já tô separando, encaixotando, ainda mais com criança em casa, né? Então já é um processo muito maior quando a gente ainda precisa cuidar de outros, né? E depois de se mudar, ainda precisa, né, ver onde vai cada coisa, guardar nos armários, para a gente não ficar perdido. Então isso leva um tempinho. E na nossa mudança interna, esse tempo também existe. E a gente chama de processo. É um tempo que leva até a gente conseguir mudar de fato essa atitude. Um tempo atrás, eu me dei conta que eu estava carregando em mim uma característica ou um pensamento que não deveria mais fazer parte de mim. Eu estava tendo pensamentos de vítima, pensamentos de rejeição, né? Eu estava me sentindo rejeitada. Então, toda vez que alguém optava em seguir uma ideia que não era minha, eu me sentia deixada de lado. Ou, eu vou passar tempo com tal pessoa e não com você. Isso me magoava profundamente, isso me deixava chateada. Poxa, eu não sou amada, optou em outra pessoa e não tempo comigo, né? E isso me dava uma sensação horrível, né? Atrapalhava meus relacionamentos, eu carregava um peso forte, né, no meu coração. E a gente sabe como é complicado lidar com esse tipo de coisa. Então, eu decidi que isso não poderia mais fazer parte do meu dia a dia. Mas eu tive que começar o processo, né? Eu convidei Deus para fazer parte desse processo. Então, eu fui levada a identificar o porquê disso, né? E eu cheguei à conclusão de que eu carregava esse sentimento desde a minha infância. Foi um processo bem chato, né, e doloroso para identificar, porque a gente precisa repassar tudo o que nos aconteceu. Mas então eu identifiquei que eu recebi opiniões de outras pessoas e me senti rejeitada, eu não soube lidar com isso. E ao invés de aceitar que cada um tem sua opinião, lá na minha infância, né? Talvez a minha maturidade não era suficiente, isso me levou a achar que pronto, sou rejeitada. E eu carrego isso desde lá. Então foi colocado na minha cabeça lá quando eu era criança e eu sempre pensei dessa maneira. Então, acontecia lá, amiguinho na escola, ponto. Me senti rejeitada. E ao longo do tempo fui pensando tantas vezes assim que essa mentira da rejeição se tornou verdade no meu coração, né? Eu me rotulei como a rejeitada, mas isso não era verdade. Eu tenho certeza que o inimigo plantou isso no meu coração como uma estratégia de me afastar do que Deus queria para minha vida.
Então, quando se convida Deus para participar desse processo de mudança, é, ele me levou a perceber que não, eu não sou rejeitada, e sim, eu sou aceita. Deus me criou com propósito, Ele sempre me amou, e a verdadeira identidade que Ele me deu é de uma pessoa aceita e amada, e eu não preciso ter esse pensamento de vítima dentro do meu coração. Então eu substituí essa mentira de que eu sou rejeitada pela verdade de Deus, que sim, eu sou aceita, independente de escolhas de outras pessoas, independente do que eu precise fazer ou não, eu sou aceita. Em Romanos 12:2, nós lemos assim: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nossos pensamentos acabam definindo como nós agimos. Então, se eu penso que eu sou rejeitada, eu ajo como uma rejeitada. E Deus nos deu a incrível habilidade da renovação da mente. Então, a partir do momento que eu entendi que não, eu não sou rejeitada, quando na minha cabeça vem alguma sombra de pensamento referente a isso, eu tenho a autoridade de decidir pensar de outro jeito, de recusar isso, de não levar isso como verdade e identificar a mentira que está atuando sobre mim. Então, substituo pela verdade e as minhas atitudes, que antes eram dominadas pela mentira, agora vão ser guiadas pela verdade. Então, eu deixei que Deus me guiasse nesse processo de transformação e a renovação da mente, essa estratégia linda que Ele criou, me ajuda todo dia a bloquear essa mentira na minha cabeça. Então, a rejeição se tornou um móvel antigo que eu estava carregando e não faz mais parte da nova Lilian, não faz mais parte dessa nova casa. Acredito que enquanto eu estava aqui contando a minha história para vocês, você também foi levado a pensar em alguma coisa na sua vida, na sua casinha, que não pertence mais a você ou não está encaixando no seu dia. Eu quero te falar, não tente mudar por conta própria. Convide Deus nesse momento. Pergunte a Ele, pergunte a Deus, ao Espírito Santo, o que na sua vida está fora do lugar. Qual mentira que você tem acreditado hoje? Você também se sente rejeitado, que nem eu me sentia? Você, de repente, não se sente capaz? Ou a mentira de que você faz e não termina? Você é capaz de terminar? Ou de repente até você acha que você não é amado, que você não é produtivo, que você é ofendido? Mas olha, quando você identificar essa mentira que você está acreditando, não para por aí. Convide Deus para esse processo e peça a Ele que encha seu coração com a verdade. A verdade de que você é sim amado. A verdade de que você é sim aceito. Que você é capaz. Que você começa e termina. Assuma no seu íntimo a identidade que Deus criou para você e use a fantástica estratégia da renovação da mente, para que você possa também experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Mude teu jeito de pensar. Esse é o ponto de partida para o processo de mudança e use essa estratégia todo dia e que Deus te ajude nesse processo. Se você quiser conversar a respeito, me avise, vamos conversar, eu te conto mais da minha história e de como eu tenho lutado com isso todo dia. É um processo, leva tempo, mas isso é possível fazer. Eu vou orar por nós. Pai querido, te agradeço, Senhor, por
tua bondade sobre as nossas vidas. Te agradeço por nos dar autoridade sobre os nossos pensamentos, Deus. Nos ajude a escolhê-los de maneira sábia, Pai. Nos ajude a identificar as mentiras que estão agindo em nossas vidas, Deus. Cuida de nós, cuida do nosso íntimo, que a gente possa realmente ser guiados por Ti nesse processo de mudança, que seja um processo leve, Pai, que seja um processo guiado por Ti, Deus. Em Teu santo nome eu oro. Amém. Deus abençoe vocês. Um abraço.